Nós vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Já é a destruição de todas as leis que até então, esses dias, foram, esse dia aqui, né, desse prefácio, foi dito. Vocês imaginem o Espírito da Verdade prefaciando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o prefácio é a abertura de uma obra, e era uma obra monumental. É uma obra monumental, reveladora. Então vocês imaginem o conteúdo dessa abertura. Não que ele prefaciou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa mensagem, ela foi tão significativa que Allan Kardec não inseriu ela no capítulo 6, por exemplo, que onde constam mensagens do Espírito da Verdade, ou no capítulo 20. Somente no capítulo 6 e capítulo 20, capítulo 6, o Cristo Consolador, e o capítulo 20, os Trabalhadores da Última Hora, contém mensagens do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. E o prefácio. Quem é o Espírito da Verdade? Por que ele se disse? Allan Kardec perguntou, quem és? Está lá no livro Obras Póstumas. E ele respondeu, para você eu sou a verdade. Mas é interessante, né? Porque quando Jesus disse, eu enviarei um Consolador, um outro Consolador, que vos lembrará tudo que eu tenho dito, o Espírito da Verdade, está lá, essa então é a expressão dele. Ele se identificou o Espírito da Verdade para realmente contextualizar a promessa que Jesus fez. Eu enviarei um outro Consolador, que vos lembrará tudo quanto eu tenha dito. Isso está no capítulo 6 do Cristo Consolador. O Espírito da Verdade, que hoje vocês não podem ver, mas que estará para sempre convosco. Mas ele era um Espírito. E nós não vamos nos deter aqui em quem era, porque até tenho, vou deixar vocês curiosos hoje, né? Até tenho essa revelação, mas ela não é o que é mais importante agora, nós sabemos quem ele era. Mas eu só digo para vocês uma coisa. Ele esteve no começo, no meio e no fim, reencarnado. Então não é alguém que não fez parte desse contexto histórico de toda a construção dessas revelações. Vejam, o Espírito da Verdade esteve presente nas 3 revelações. Moisés, Jesus, que foi a segunda revelação, né? A primeira revelação foi Moisés. Está aqui no capítulo 1, não tem dúvida. A segunda revelação foi o que Jesus trouxe em relação a Deus. E a terceira revelação, o Espiritismo. São 3 revelações. A religião está dividida nessas 3 revelações. Muitas pessoas disseram, o Espírito da Verdade é Jesus. Não é Jesus. Sem nenhum demérito ao mestre, né? Que ele tem os seus intendentes aqui na Terra para bem representá-lo. O nosso Senhor, ele esteve conosco aqui há 2000 anos, num esforço ingente para estar participando ativamente do plano terreno nosso,
o Senhor das galáxias, que era Jesus, ele não precisaria estar através de médiums dando mensagens. Seria extremamente difícil. Entendemos que, por exemplo, vou dar um exemplo. Qual foi o maior médium que nós tivemos aqui na Terra, que se conhece, além... Não vamos falar de Eurípides Barçanufo e não vamos falar de Francisco de Assis, que nós conhecemos, os normais. Francisco Cândido Xavier. A maior antena mediúnica que se tem notícias, indiscutivelmente. Eurípides Barçanufo esteve num outro patamar mediúnico. Ele falava com Jesus, falava com os apóstolos do Cristo, ele era intermediário dos apóstolos do Cristo, o que é extremamente difícil já. Mas era a elevação espiritual dele. Uma vez perguntaram para o Chico, é uma coisa que deixou os diretores da Federação Espírita Brasileira, que estavam publicando as obras do Chico, foram perguntar para ele, falaram, está estranho. Que tem o livro Eurípides, O Homem e a Missão, escrito, não é psicografado por Corina Novellino, uma sobrinha de Eurípides, que fala que nos estudos de quarta-feira, lá em Sacramento, Eurípides, no final do evangelho, que começava às 9 horas da manhã, ele incorporava e dava uma mensagem de algum espírito. E os apóstolos do Cristo frequentavam constantemente as reuniões de Eurípides para dar mensagem. Pedro, João, imagina, você está aqui, Eurípides, e a paz, Pedro, a paz, Paulo, paz em todos, Maria. E aí foram perguntar para o Chico. Tá fantasioso isso, né? Será que não é uma fantasia, um fenômeno anímico? Porque esses espíritos vivem numa esfera muito longe. Como é que eles vêm aqui na Terra, vencem a dificuldade da mensagem, da comunicação, a dificuldade mediúnica ali para deixar uma mensagem psicofônica? Como é que eles descem aqui, dificuldade para fluidos, energia baixa? E o Chico respondeu para eles o seguinte: há um problema na interpretação de vocês. Não eram eles que desciam aqui na Terra, era Eurípides quem subia na morada deles. Simples. Então não tinha dificuldade para os apóstolos. Eurípides estava nesse nível espiritual de sintonia. Então essa antena mediúnica que era o Chico, ele foi receber uma mensagem de veneranda, né? O livro Os Filhos do Grande Rei, que foi um livro psicografado pelo Chico, né? Foi ditado pelo espírito veneranda, que é uma entidade, uma ministra da colônia Nosso Lar, né? Ministra veneranda, a única na colônia Nosso Lar que viu Jesus. É só o presidente, né, do Ministério da União Divina e veneranda que falaram com Jesus. Depois dele, só veneranda. Mas ninguém, para nós ver o nível dela. Agora, quem é veneranda? Para quem gosta de ler o Nosso Lar, está lá. Uma revelação aqui, que essa eu vou contar. Isabel de Aragão, a rainha das rosas lá de Portugal,
esposa do Dom Diniz. É uma história muito bonita. Depois ela fez um milagre muito bonito, né? Uma pessoa extremamente bondosa e caridosa. Mas o Chico não conseguiu ser médium de veneranda. O Emmanuel precisou fazer uma ponte entre o Chico e a veneranda. Agora eu penso aqui a dificuldade. Se o Chico tinha a habilidade mediúnica de fazer as mensagens, imagina Jesus para trazer aqui mensagem psicofônica e psicográfica. Então, calma, né? O Espírito da Verdade, então, uma entidade histórica, de porte, de grandeza espiritual, que poderia falar no nome de Jesus, com a autoridade que ele tinha ali de espírito superior. Veio como outrora nos tempos de Israel, ele disse, está lá no capítulo 6. E as pessoas confundem esse linguajar como se fosse o de Jesus. Mas será que ele não veio como outrora nos tempos de Israel? Ele como um grande apóstolo de Jesus? Bom, fica aqui, né? Mas a mensagem do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de comando. Para aí, esses espíritos, naquele tempo, receberam uma ordem, mas os espíritos virtuosos, os espíritos do Senhor, são os espíritos superiores, que são as virtudes do céu. Ao receber a voz de comando, espalharam-se por toda a superfície da terra. Espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes. Aqui tem uma pegadinha. Lá no Apocalipse, está lá, as estrelas vão cair do céu. Então ele deu aqui fez uma alusão naqueles tempos e também está no sermão profético. O sol não dará seu brilho e as estrelas cairão do céu. Semelhante a estrelas cadentes. Porque eram muitas entidades que vieram sob a voz de comando do Cristo trazer a revelação da doutrina espírita. Quando nós estivermos falando no curso que vamos começar o ano que vem, do Livro dos Espíritos, a gente vai entrar em detalhes, hoje não é possível. Sobre todo esse esforço que foi para trazer o Espiritismo aqui. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos dos homens e abrir os olhos dos cegos. Então eles vieram fazer uma revelação. Eles vieram mudar o rumo, eles vieram tirar o véu que cobria a nossa visão. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por que confundir os orgulhosos? Porque ainda tem pessoas que dizem que o mundo não precisa de Deus, que a ciência explica tudo. Explica? Não explica tudo. Então é para confundir os orgulhosos. Se nós aqui, por exemplo, recebemos uma carta de alguém que diz, e nós recebemos mesmo, essa semana uma carta de alguém que nos diz, agradecendo, que tinha um câncer, constatado por
várias ressonâncias magnéticas, várias tomografias. E depois diz que foi fazer um novo exame. E os médicos estão procurando e não tem mais absolutamente nada. E os médicos querendo entender o que aconteceu, depois de passar pelo tratamento espiritual aqui. Então, os médicos estão confusos, mas nós não estamos confusos. Nem um pouco. E nem ela, essa irmã, que foi beneficiada com essa cura. Ela até é muito feliz. Mas os orgulhosos vão ficar confusos. Como é que pôde isso? Podemos dar uma aula agora aqui, para quem quiser, explicando, porque não existe. O milagre é um termo que se usou, diz Allan Kardec na Gênese, que se designou para explicar, para resumir o inexplicável. É um milagre. Não. Como disse Jesus, não veio destruir a lei, tudo está dentro de uma lei. Mas qual lei? A que nós conhecemos é um pedaço da lei. A cada dia que novos aparelhos e equipamentos são descobertos, mais o homem aprofunda, mais o homem descobre coisas novas. Mas ele consegue penetrar dentro desses mistérios. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombeta. E é verdade. Dizia Jesus: ouça quem tem ouvidos para ouvir. E os cânticos dos anjos se associam a essas trombetas retumbantes. Diz o Espírito da Verdade: nós vos convidamos a vós, homens, para o concerto divino. Está todo mundo convidado. Porém, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós vos convidamos a vós, homens, para o concerto divino. Tomai a lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se distendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração: fazendo as vontades do vosso Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Amai-vos uns aos outros, dizendo do fundo do coração, porém, fazendo a vontade do vosso Pai que está nos céus. Ele quis dizer que tem quem diga Senhor, Senhor, e não entra no reino dos céus. Foi o que Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade. Ele frisou: fazer a vontade. A vontade de Deus, eu posso dizer aqui, foi o que Jesus disse. É a prática do bem e da caridade. É o amor ao próximo. São 2 mandamentos: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Só 2. Tudo, a lei, os profetas, está tudo resumido nesses 2 mandamentos. Agora, é para destruir a lei.
eu vou destruir a lei, né? Dos homens, né? Eu vou ler um trecho do livro A Grande Espera, e aí eu vou deixar os cientistas destruídos. Mas nós que entendemos das leis de Deus eternas, imutáveis, nós vamos dizer que tudo é possível. É um trecho da Grande Espera. A Grande Espera é um livro psicografado por Corina Novellino, ditada por Eurípides Barçanufo. Por isso que eu vou ler. É 100% fonte segura. Esse aqui dá para fechar o olho e dizer, não, está certíssimo. O Chico prefaciou, o Chico comentou, o Chico recomendou o livro, está tudo ótimo. Foi lançado em 1990. E Eurípides Barçanufo é um personagem do livro, por isso que ele narra o livro. Ele é um personagem do livro. Ele falou com Jesus. Então, ele conta a saga do povo essênio à procura de Jesus. E Eurípides Barçanufo foi um jovem admitido num povoado essênio, naquele tempo do Cristo. Ainda muito jovem. E ele se tornou um líder de um agrupamento do povoado, de um povoado, com algumas dezenas de pessoas sob a responsabilidade dele. Ele tinha, na época, 17 a 18 anos, muito jovem, mas não tem problema nenhum, as qualidades espirituais dele eram, a autoridade espiritual era o que garantiu aquilo para ele. Estamos falando de há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Por esse tempo, Jesus tinha 16 anos de idade. Era um adolescente. E nós ficamos perguntando o que Jesus fez dos 13 anos, quando foi visto no templo, até os seus 29 anos, quando ele largou a carpintaria e ele foi fazer a sua missão, que nós conhecemos dos últimos 3 anos da sua vida. Dos 13 até os 29 anos, o que fez Jesus? O Senhor do nosso planeta. Ele ficou brincando como as crianças? Não. Não era uma pessoa normal. E tudo que nós quisermos conjecturar sobre Jesus, esqueçam, não temos elementos em nosso campo mental, em nosso campo sensorial. Não temos elemento histórico, científico, absolutamente nada que consiga contextualizar o advento de Jesus na Terra. Impossível, e não sou eu quem digo. São todos os espíritos superiores. Então, eu vou ler aqui uma passagem deste encontro de Jesus com os essênios e se preparem para abrir a mente para grandes revelações. Quem escreveu foi Eurípides Barçanufo. Então, ele está contando que Eurípides era líder desse povoado e uma pessoa forasteira chegou no povoado e trouxe uma doença que começou a levar a óbito várias pessoas lá dentro. Algumas pessoas faleceram e o povoado adoeceu. Lisandro, que era o líder mor, reencarnação de Bezerra de Menezes, só para vocês saberem, pressentiu isso pelos dons espirituais que tinha, que aquele grupo que a distância de onde ele estava em perigo. Então, ele, Lisandro,
o líder essênio maior, né? Tipo, presidente Eurípides, na época, ele era um governador. Ele mandou uma mensagem para um grupo de pessoas, mensagem espiritual para um grupo de pessoas, irem socorrer o povoado de Eurípides, que estavam mais próximos ali. E um desses espíritos era Josafá. Josafá foi a reencarnação de Caibar Schutel, um bandeirante do espiritismo que reencarnou em Matão e foi um dos grandes missionários do espiritismo aqui no Brasil. Mas estou falando de Caibar há 2000 anos atrás. Então Josafá, Eurípides, né? Marcos, menino Marcos, reencarnação de Eurípides, está em perigo. E eles se deslocaram pelo deserto ao encontro de Eurípides. Foram lá para o povoado. E é isso que eu vou contar agora aqui. Caminhavam sob o sol morno que já atingia o ponto terminal da trajetória daquele dia tão cheio de paradoxais sucedimentos. Mas houve um estacato naqueles passos diligentes, eles caminhavam apressados. Na distância do caminho, apontar a fulgurante estrela desconhecida. Vocês imaginem caminhando no deserto e vocês olham no horizonte uma estrela brilhante. Vinha do lado do mar, a leste, ao encontro dos jornadeiros. E as pessoas que estão aqui nos assistindo, estão várias mensagens de emoções aqui. E preparem-se os corações. À medida que se aproximava, a visão maravilhosa mostrava mais deslumbradoras nas suas radiações luminosas, a estrela. Os ouvidos disciplinados dos viandantes registravam arpejos celestiais nos sussurros das brisas que balançavam as vegetações alterosas. As aves que buscavam os ninhos acolhedores, uniram-se ao canto divino da natureza, entoando doces gorjeios. A estrela chegando e a natureza empolvorosa ali. A estrela se aproximava em sentido contrário ao Sol. O Sol estava indo para lá e a estrela vindo para cá. Prestes a desaparecer no horizonte o Sol. Nenhum som, todavia, saiu da garganta estarrecida dos viajantes. Era um grupo de pessoas que estavam indo, liderados pelo Josafá. Sequer ousavam imaginar a origem daquela estrela cintilante que mais se chegava a eles. Emoções tremendamente dulcificadoras paralisaram-lhe os movimentos. Em inenarrável beleza, circundando por fulgurâncias mais brilhantes que o sol. A estrela, em dado momento, brilhava mais que o sol. Aparentava essa estrela que se aproximou diante deles, tomou uma forma humana, de um adolescente que aparentava entre 14 e 16 anos. E colocou-se a pequena distância deles, algo em torno de 40 metros. 30 metros, perdão, um terço de um estádio, que eles, era uma medida na época, e veio caminhando ao encontro deles. Uma catadupla de forças. O jovem lançava-lhes um profundo olhar, repassado de enternecido amor.
Uma catadupa de forças até então desconhecidas prostraram-se com o rosto no solo. Eles não tinham outra coisa a fazer, deitar, nem querer olhar para essa estrela. Porque não podiam suportar aquela luminescência. O adolescente pusera-se à direita de Josafá, murmurando: nossos amigos esperam-nos. Sigamos. Que amigos que esperavam? A quem eles iam socorrer? Eurípides Barçanufo. Vocês já imaginaram isso? Sua voz entornava-se em vibrações pujantes por todo o ser daqueles viajores, com suavíssima melodia evangélica. Bonito, né? Agora vamos só analisar. Uma estrela que vem de longe, era um adolescente, era Jesus. Jesus andava pelo espaço como uma estrela. E agora? Eu vou contar o final da história aqui. Eurípides, Jesus acompanhado, chegou no povoado, só a presença de Jesus, ele não fez nada, ele não impôs a mão sobre ninguém, nada. Ele entrou no povoado e todo mundo ficou curado. Jesus chegou e bom dia, tudo bem, tudo bem. O que está acontecendo? Não, nada, daqui a gente está preocupado. No dia seguinte não tinha mais nada, não tinha mais doença. Acabou. Só a presença de Jesus. Jesus adolescente, hein? É um livro que todos temos que ler. A Grande Espera. Então, eu pergunto, Jesus disse, eu não venho destruir a lei, mas ele andou pelo espaço como uma estrela. Se materializou ali, no meio daqueles homens. Adolescente, fazendo coisas como se fosse adulto. Aí depois ele anda sobre as águas, transforma a água em vinho, multiplica pães e peixes. Depois ele toca nas pessoas, cura instantaneamente, recompõe tecidos, devolve visão. Transfigura-se no Monte Tabor, diante dos seus discípulos atônitos, fica translúcido ali, com espíritos materializados ao lado dele, Moisés e Elias. Depois ele fez tantas coisas, que as pessoas dizem milagre. Não. Temos que lembrar, ele não destruiu a lei. Não temos altura para entender que lei ainda rege este universo. Mas nós sabemos de uma coisa. É só disso que nós precisamos saber. A lei que rege o planeta Terra e todo o universo é a lei do amor. Por isso, quando ele disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, ele sabe do poder que nós temos de destruir essa lei que os homens conhecem e não querem entender. Não tem problema nenhum. Para nós basta estarmos com Deus e destruir o entendimento para que o amor vibre e opere as maravilhas. Deixemos para um outro tempo. Quem sabe daqui a 200 anos, 300 anos, consigamos falar sobre esses feitos
com alguma explicação. Agora, aqui basta o coração vibrar nessa onda de amor e fazer as coisas que Jesus... É difícil para nós dizer isso. Mas Eurípides fez coisas muito bonitas. Langerton fez coisas muito bonitas. Operemos as bênçãos de Deus com o nosso amor. Ele faz movimentar todas as potências do universo, as que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Jesus só disse uma coisa: basta ter fé. A fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. É só essa pequena fé. E nós ficaremos por aqui, tem os outros temas, né, os outros assuntos do capítulo, ficam para uma próxima. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos ilumine, nos ampare. Quando a gente achar que a nossa vida estiver difícil, lembremos do povo hebreu no deserto, que não duvidou de Deus, que não, até estava ameaçando enfraquecer, passando fome, e de repente o maná, aquele alimento, por sucessivos dias, amanhecia na relva, amanhecia no chão para eles se alimentarem. Porque Deus, vamos dizer, é o que está em Êxodo, capítulo 16, Deus disse para Moisés: eles estão com fome, vamos dar de comer. É como Jesus multiplicando pães e peixes. Nunca vai faltar o amor de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos que confiar e acreditar. Que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos então, dedicados irmãos,